me chamo João Fortes, eu trabalho com informática, tinha como sonho ter um apartamento como esse. Talvez meu sonho até era menor do que esse, ter um apartamento mais simples, e foi uma surpresa encontrar o Bora, que conseguiu ajudar a gente a cumprir esse sonho de uma maneira inesperada, positivamente falando. Superou as expectativas. Eu sou a Carol, sou fisioterapeuta, sou de São Paulo e vim morar em Brasília. E quando eu tava quase desistindo de ir embora dessa cidade, porque eu não achava que eu pertencia a esse lugar, eu conheci o João. E aí a gente, começou nossa aventura aí juntos, Começamos num apartamentozinho alugado de 2 quartos que era minúsculo. Começamos com uma cachorra só, agora temos 2 e mais uma filha a caminho. Terceira filha vindo. E o meu sonho não era ter um apartamento como esse. Eu nunca imaginei que algum dia eu fosse morar num apartamento como esse. Mas eu embarquei junto com o João no sonho dele e transformei meu sonho também, E agora virou nosso sonho e a gente conseguiu ter isso agora, como realidade. Eu diria que o apartamento virou até um hobby pra Carol. Porque hoje em dia a Carol usa o Instagram e vira um hobby conversar com outras pessoas sobre isso, sobre gravidez, sobre esse tipo de coisa nas redes sociais. Inspirado tudo iniciou com o Instagram, com o apartamento, com a reforma, desde o começo. A ideia era fazer um acompanhamento para deixar registrado e a gente nunca esquecer, de como é que era antes, era um diário de obra. E era uma forma da gente conseguir achar os fornecedores também, Então eu não queria ficar usando o meu Instagram pessoal para poder ficar procurando os arquitetos, procurando quem fosse fazer de construtora, quem fosse fazer o projeto e tal. E aí eu criei então o Instagram do apartamento para poder fazer isso. E aí conhecemos a Rafa e o Alex, do Bora, na obra. A gente começou a morar numa kitnet de 27 metros quadrados. Então tudo realmente incomodava, porque a gente não tinha espaço para nada. Eu já tinha a Mel, que é a nossa cachorrinha. E aí quando o João veio morar junto comigo, aí realmente o espaço era uma questão, Porque como eu não sou daqui, minha mãe vinha me visitar, eu tinha que despachar o João para casa dos pais dele, porque não tinha onde dormir, todo mundo, Então realmente assim, a gente ficou lá por pouco tempo porque realmente o espaço era uma questão difícil mesmo. Junto com o espaço, acho que a gente foi vendo coisas que a gente gostaria de ter, Primeira coisa, elevador. A gente morava só escada. A gente mudou da kitnet para um apartamento que tinha só escada. E daí com a minha sogra, a Yara, já não sendo uma jovenzinha. Você fala que você é idosa, Não, ela já não sendo uma jovenzinha. E a gente também, com o tempo, a gente percebe que subir com 3 andares com compras é um problema, com uma coisa mais pesada é um problema, e a gente falou, algum dia a gente quer morar num local com elevador. Segunda coisa, a gente começou a perceber que as construções antigas de Brasília tinham por padrão ter taco no chão. E a gente percebeu que aquilo ali poderia ser uma fonte de problemas para as cachorras e para a gente de respiração, porque o taco, com o tempo, se ele não vai tendo manutenção, ele vai saindo as juntas, vai ficando ruim. Era o caso de onde a gente morava. E alugado, a gente vai fazer uma reforma no piso do apartamento. Então, a nossa terceira mudança foi para um apartamento com elevador e sem taco. Eram os requisitos. E era aqui do lado. E daí a nossa meta foi, aqui a gente está feliz, a gente gosta do local, é um apartamento de 60 metros quadrados, 56 metros quadrados, muito confortável, piso legal de cerâmica. E foi quando a gente começou a ver o seguinte, estamos estabilizados nos trabalhos, nos empregos, e a gente vai querer crescer nisso aí. Então, a gente definiu que valia a pena a gente investir. Beleza, a gente vai comprar um apartamento com os requisitos que a gente tem, ar-condicionado, um apartamento bonito, que vale a pena a gente investir bastante e ter a sensação porque eu acho que o apartamento é uma coisa muito emocional. Você tem o melhor apartamento do mundo. Se você está infeliz com alguma coisinha do apartamento, você não vai conseguir ver aquele apartamento como o melhor do mundo, mesmo ele sendo o melhor do mundo. Então a gente percebeu que a gente precisava ter os nossos requisitos, e para investir o que custa um apartamento em Brasília, um apartamento caro, qualquer lugar do mundo hoje em dia, não tem apartamento barato, Você comprar um imóvel próprio é caro. Vale a pena você associar isso
com profissionalismo de um profissional da área. Não vale a pena fazer que nem era feito antigamente, há décadas atrás, que a pessoa investe muito no imóvel e não investe num projeto de arquitetura. Não faz sentido. É que nem eu comprar um apartamento caríssimo de 50 anos e não reformar ele, porque eu prefiro comprar um apartamento maior, mas não ter um investimento de transformar ele numa coisa moderna. É outra coisa que não faz sentido. Então a gente fez isso, a gente comprou um apartamento, fez uma pesquisa boa de arquitetura, de projeto de arquitetura, conheceu um pouco. Antes da gente contratar tudo, a gente foi fazendo pesquisa, conhecendo um pouco pra gente ser um bom cliente. Pra gente saber o que a gente quer, senão a gente não consegue alcançar, né? Então a gente tem que conhecer um pouquinho, o mínimo. Foi isso a pesquisa que a Carol fez. Pra conhecer, a gente, antes de conhecer a Rafa, conhecer o Bora, a gente fez o seguinte, a gente começou a ver fotos de imóveis e falar o seguinte, e tudo foto top, foto de revista, capa de revista. E daí a gente olhava um, gostava, e olhava outro e não gostava tanto. Daí a gente começou, a primeira coisa que a gente tem que saber é por que eu gosto desse e por que eu não gosto daquele. E tipo, é uma escolha artística. Aí, por exemplo, aqueles apartamentos coloridos são lindos, mas se ele fosse 50% do preço do outro, aí a gente escolhia, mas não é o caso, é o mesmo preço, às vezes até mais caro. Antes de contratar qualquer arquiteto, né, começar a pesquisar isso, a gente foi em 17 profissionais. E assim, eu escutei de tudo, né? A gente escutou que a gente chegava, a gente falava, né, o que a gente queria, o apartamento que a gente tinha. O apartamento não estava nem vendido pra gente ainda, a gente estava ainda, antes de assinar a escritura, a gente estava procurando já os profissionais, porque a gente já não queria perder muito tempo, porque a gente estava pagando aluguel, né? Tinha vários outros gastos. A Lívia nem estava nos planos ainda, né? Mas aí foram 17 profissionais que a gente foi consultar, fazer orçamento, e a gente falava, nosso orçamento é tanto, a gente quer fazer tal coisa, a gente quer reformar o apartamento assim, assim, assado. E aí tinha gente que falava, não, dá, né? E tinha gente que falava, vocês não vão conseguir de jeito nenhum. Então a gente, né, ficava muito perdido. E assim, o que chamou, pelo menos a minha atenção, né, foi a muita variação que tinha, né? De um profissional que cobrava X, o outro cobrava 3X, o outro cobrava 5X, o outro cobrava meio X. A gente falava, qual que é o padrão, né? Assim, o que você tem de referência? E quando eu conheci, eu vi o nome do Bora na Obra no Instagram, e eu falei, primeiro que eu achei o nome muito legal. Eu sempre falo isso pra eles. Eu achei o nome da empresa muito bacana, que realmente, assim, representa o que eles fazem, né? E aí eu mandei uma pergunta, assim, né? A gente queria muito que a pessoa que fizesse o nosso projeto de arquitetura conduzisse a nossa obra. O que a gente não queria era que a gente tivesse um projeto de arquitetura maravilhoso e não tivesse quem soubesse executar. Então, isso com certeza foi um dos diferenciais da gente, né, ter fechado depois com o Bora na Obra. Mas o fato deles conseguirem mostrar padrão, processo. Né? Se vocês contratarem tanto, né, ter um pacote assim, vai ter isso. Então tudo era muito transparente, tudo era muito claro, a gente sabia quanto que a gente ia pagar, o quanto eles iam ganhar, como que ia ser a nossa assessoria. Então isso deu muita tranquilidade pra gente poder conseguir tocar a obra. Tem uma coisa que eu tava pensando outro dia também sobre isso, recentemente, que quando a gente escolheu, talvez não tenha ficado claro, a gente vê o pessoal do Bora, Rafa, o Alex, o pessoal da empresa trabalhando sempre com aquilo, você via uma cadência de estar sempre com aquilo, a gente via, bom, o pessoal não começou a trabalhar ontem, o pessoal está vivendo isso sempre. E daí eu acho que talvez na época isso não tenha ficado claro, mas isso ficou claro para mim recentemente, pensando, essa semana eu estava pensando nisso, e foi uma das questões decisivas. A gente vê material de tempos atrás, de anos atrás deles, do trabalho deles. Uma coisa é você vê um material produzido há 3 anos atrás, e daí você vai ver, semana passada tem um vídeo eles mostrando indo em algum local, 2 semanas atrás tem outro vídeo eles indo no outro local, 3 semanas atrás tem outro vídeo eles indo num outro local. Você vê, então estou contratando pessoas profissionais, pessoas que têm costume. Porque quando você chega com uma pessoa, por mais que ela tenha 30 anos de experiência, trabalha com isso a vida inteira e fale isso, a gente não sabe se foi 30 anos trabalhando com isso ou não, ou a primeira vez a pessoa se formou há 30 anos atrás, a gente não sabe. Então o profissionalismo de você ver a pessoa trabalhando com aquilo durante um período grande é muito importante para dar segurança para o cliente, né? Mas eu acho que, né, o que fechou mesmo, acho que, né, tem todas essas coisas, todas elas têm peso muito importante mesmo. A gente olhou realmente
essa questão do que caberia no nosso bolso, e essa questão de poder ter um pacote que atendia a gente naquele momento, que talvez não fosse o melhor que eles oferecessem, mas que a gente, né? Então a gente poderia ainda contar com eles como profissionais, mas talvez não uma coisa que tivesse lá dentro do nosso pacotinho, nosso bolso, nosso ali, orçamento, né? Mas eu acho que também, eu acredito muito nessa coisa de que a gente não encontra ninguém por acaso. Então, essa empatia que a gente teve também com eles, né? E eles com a gente, e eles entenderem o nosso sonho, entenderem, né? E fazerem o nosso sonho, o sonho deles também. Então, isso foi um processo que foi construído junto, assim, né? Eu acho que isso que deu essa cola tão bacana, né? Do Bora com a P305. Eu tinha muito medo das coisas de gastar dinheiro à toa, assim, com coisas de inexperiências, assim mesmo, né? Talvez de colocar, de às vezes insistir num negócio que não fosse dar certo, que eu gostaria de colocar, mas que talvez não fosse ficar bonito. E às vezes investir um negócio naquele que talvez não fosse ficar bom. Então essa coisa da falta do olhar mesmo, profissional, que eu não tinha, né? Apesar da gente pegar uma foto do Pinterest lá e falar, é isso que eu quero, mas às vezes isso nesse espaço não ia ficar legal. Então a gente precisava muito aliar isso. E eu acho que isso foi uma coisa que a gente teve, né? Porque quando a gente olhava para esse apartamento, a gente pensava a planta nele completamente diferente do que foi apresentado. Foi completamente diferente. A gente imaginava outra coisa. A gente achava que a sala ia ficar de um jeito, que aqui ia ficar a sala de jantar. Nossa, a gente imaginava uma coisa completamente doida e que não era possível de ser feita. Né? E aí, do jeito como quando eles apresentaram, que a gente entendeu e que fez sentido na hora, a gente não. Tanto que assim, a gente não teve volta de projeto, de não, eu não quero isso. A gente aceitou, porque a gente entendeu que do jeito como eles estavam propondo, era a melhor solução. Na verdade, a gente passou nosso estilo de vida, o que a gente gostaria de fazer com o apartamento, como a gente gostaria de viver. E aqueles requisitos fizeram o projeto vir da forma que veio. Falou, não, a gente almeja, gosta de ter gente em casa, eu gostaria de ter um escritório mais no coração da casa, integrado, que é o conceito aberto, por causa do Irmãos à Obra, do jeito que a gente vê, a gente quer o conceito aberto, a gente quer que uma pessoa da cozinha possa ver TV e conversar com a pessoa que está na sala, e eu gosto de estar na sala, não quero ter um escritório separado e tal, e daí surgiu a proposta disso aqui baseado naqueles pedidos, né, tipo requisitos que a gente passou, né? Foi assim, e daí quando veio, falou, nossa, legal, isso aqui a gente não pensou dessa forma. E veio do jeito que agradou a gente, né? Essa sensação de, nossa, era isso, sabe? Assim, encaixou. Né? Então, quando a gente começou o projeto que a gente definiu, né, que ia assinar o contrato mesmo, ia fechar e tal, a gente ficou muito seguro. Né? Assim, até porque realmente isso é uma coisa que foi passada desde o primeiro momento mesmo, assim, essa questão da transparência. Então, a gente não teve susto, né? A gente teve lógico, a gente teve desafios, eu acho que o desafio faz parte. A gente cresceu muito, né, durante a nossa obra, assim, vendo as dificuldades, as coisas que poderiam dar erradas, mas a forma como eles consertavam e a forma como a informação era passada pra gente, era sempre com muito cuidado, com muito carinho, assim, de olha, não se preocupe, isso aqui aconteceu, é uma questão, é uma dificuldade, mas já foi resolvida. Então a gente, assim, eu particularmente, eu vinha passear na obra, né? A gente toda sexta-feira, quando a gente encontrava aqui, né, pra poder ver como o que tinha acontecido, fazer o diário de obra, e aí era uma coisa que era um momento de farra mesmo, né? Que a gente tinha gravar os vídeos pro Instagram e aí, né, assim, a gente entender o que era chapisco, o que era, né, o que era água pluvial, o que era rede de esgoto. Então a gente foi aprendendo muito junto com eles mesmo, né? E eu acho que foi parceria, né? Acho que se eu tivesse que escolher uma palavra pra falar, a palavra foi essa, assim. A gente confiou no processo, a gente tentou no máximo não atrapalhar, né, por mais que a gente tivesse as nossas ansiedades, mas também controlar um pouco isso, porque sabia que não era mágica, né, dava trabalho, e confiar mesmo de que eles estavam resolvendo pra gente. Então, eu acho que acabou fluindo muito por causa disso. Não teve nenhum momento que eu fiquei com dúvida e hesitando, será que eles estão fazendo, não estão? Isso é daquela coisa de você ficar desconfiando, e que é uma coisa que com o fornecedor, com obra, a gente sempre tem, será que esse cara não tá passando a perna? Será que ele não tá cobrando a mais? Será que é desse jeito mesmo? A gente não tinha isso. Será que esse sofá tá muito caro? Será que essa pintura de parede não tá muito cara? Daí a gente não tinha isso.
porque isso tudo era muito Confiava transparente, com o Bora, porque o Bora tinha esse know-how, né? Recebia os orçamentos, recebia as ordens de compra, via se podia aprovar ou não. Se a gente quisesse intervir em alguma coisa, era super bem-vindo, então em nenhum momento era engessado, né? Tipo, a gente só trabalha assim, né? Vocês recebem. Não era uma troca, então é a parceria. A parceria que eu acho que falta mesmo no mercado de trabalho, você sentir parte disso. Porque você, né, o projeto não. Embora quem assinou não tenha sido eu, nem o João, né? Mas a gente vai morar aqui. Então a gente tem que fazer parte do processo, né? Então isso eles arrasam mesmo. Ó, o ambiente que eu mais gosto no apartamento é a cozinha. A cozinha é a minha menina dos olhos, assim. Eu nunca imaginei que um dia eu fosse cozinhar aqui, nesse local. Então pra mim, assim, né, o jeito como tá, a facilidade, a funcionalidade das coisas, as cores, tudo. Assim, eu sou apaixonada por esse espaço. Eu gosto, lógico, como é uma coisa integrada, acabou que a cozinha se estendeu pro restante da casa, mas ela se tornou realmente o coração, assim, sabe? De tudo que a gente produz aqui, todo mundo que estiver no ambiente está participando. Então isso eu acho que pra gente educar nossa filha, pra gente criar nossa família, eu acho que isso vai ser muito, muito bacana. Assim. Meu ambiente favorito, sem dúvida, é a sala. Essa parte aqui, acho que representa. Essa parte. Só que é uma coisa integrada. Por que eu acho a sala a coisa mais... a melhor parte da casa pra mim? Porque ela é integrada com a cozinha, porque ela é integrada com a sala de TV, tem a vista bonita, a melhor vista do apartamento, e a gente consegue estar junto de todo mundo que tá na casa. Lógico, quem tá no quarto, às vezes a pessoa tá... E por isso tem essa separação. Mas esse ambiente integrado é uma coisa, apesar de não tão nova, ela já é um conceito mais novo para o brasileiro e ela me representa mesmo. Esse conceito aberto, poder conviver com todo mundo na casa, estando dentro de casa, é o melhor para mim. A gente recomenda todos os dias, assim, né, esse processo que foi de ter contratado, né, profissionais que pudessem tocar isso pra gente sem que isso tivesse virado um pesadelo na nossa vida. Por mais desafios que a gente enfrente, assim, né, e tenha enfrentado ao longo de todos esses meses, né, que a gente estava junto, eu não imagino como que seria se eu tivesse que fazer tudo isso sozinha, assim, entendeu? Eu ter que lidar com cada profissional, com cada fornecedor, né, e ainda a gente engravidou no meio do processo, né, então faltavam 2 meses para nossa mudança e a gente descobriu que estava grávida, né, então assim, eu não sei como é que seria se eu não tivesse o apoio deles, né, para poder finalizar e chegar nesse resultado final. Certamente a gente não chegaria nesse resultado final. E talvez a gente não sei se estaria junto, porque realmente o casamento sofre, né, assim, sofre, porque, né, são duas pessoas que têm sonhos diferentes, com expectativas diferentes, com culturas diferentes, e a gente tinha que alinhar tudo isso e eles tinham que alinhar as nossas expectativas no que a gente queria, sem desagradar nem eu nem o João. Então não tem como não recomendar, assim, né? Eu acho que, lógico, que a gente sabe que as possibilidades das pessoas são diferentes, mas se você for pensar em coisas que você faz de retrabalho, né, e de gastos que você tem, vale a pena. Né, se você colocar na ponta do lápis, a gente acaba economizando. Uma experiência que eu tenho com o projeto de arquitetura foi baseado nessa experiência de vida que eu cresci com meus pais numa casa, e a casa foi construída já muito grande desde o início, mas ela foi fazendo um puxadinho aqui, um puxadinho ali. Uma sala de leitura foi feita 20 anos depois, quartos a mais depois, e tudo isso, a piscina foi construída depois, não estava original, foi tudo feito sem projeto de arquitetura. E o que eu aprendi com isso é o seguinte: uma pessoa não especializada não consegue chegar na mesma conclusão que uma pessoa especializada que vive disso. A pessoa acha que chegou, que fez um projeto perfeito, que aquilo ali vai ser o que ela precisa, e realmente, com o conhecimento dela, aquilo ali é exatamente o perfeito, é o ideal. Só que é porque ela não consegue nem ver as outras opções. Às vezes ela de 0 a 10 ela chegou numa nota 6 ali, com alguma obra, alguma construção que ela quer, alguma casa, algum apartamento. Só que quando ela faz o projeto, talvez aí ela descobre coisas que ela não conhecia com os projetos, com a experiência de um arquiteto. E daí, o que na verdade era 10 para ela, agora vira 6. E o 10 é a nova referência. Agora aquilo ali é menos completo do que eu com o projeto de arquitetura. Chegando no apartamento já todo reformado,
com a parte de decoração finalizada, tudo arrumadinho, eu me senti muito bem, né? Porque é um desafio cumprido, é um sonho de vida, vamos dizer assim, zerei o jogo, zerei a vida. Zerei a vida. Que nem diria um filósofo lá da USP, Donald Corolla, que ele tem o famoso professor lá da USP de filosofia, ele tem uma palestra que ele fala sobre isso. Então é isso, é a vida cumprida, é uma sensação muito boa. Eu acho que a gente tem vários desafios na vida e esse é um grande sonho realizado, talvez o mais difícil, né, de alcançar. E isso, sensação de alegria mesmo. Quando eu entrei aqui e vi tudo isso assim, do jeito como estava no projeto 3D e as meninas sabem, né, a Rafa e a Isa, que estavam com a gente quando elas apresentaram, e eu chorei muito no dia do projeto 3D, né, assim, porque realmente é inexplicável, assim, não tem como às vezes precisar, sabe, assim, como que é você ter falado para pessoas que não te conheciam, que não conviviam com você, o como que era importante algumas coisas do seu lar, né, de lugares onde você vai construir memórias, onde você vai construir rotinas, né, e aí de repente você vê isso tudo materializado. Então quando eu entrei aqui hoje, me remeteu muito àquele dia, que já tinha sido um dia muito feliz, e aquilo estava no papel. Então, imagina, né, você tirar do papel e vir pra realidade, e hoje eu moro aqui. E eu falava isso pro João, eu vou morar aqui. Mas não era no papel, era no papel e em 3D, né? Era um óculos de realidade aumentada. Na realidade aumentada também. Aquele dia também foram um dia, eu tava falando de dias diferentes, né? Mas foram 2 dias que a gente conseguiu se ver, né? Dentro aqui da casa, né? E é isso, assim, de realmente incredulidade. Eu tenho uma história de vida que um pouco diferente da do João, em que, né, assim, a gente não tinha, né, eu não tinha nunca, tanto que assim, isso não era nem sonho pra mim, sabe? Pra mim era uma coisa tão distante, assim, sabe, de tudo que a gente fosse conquistar realmente e trabalhar. E pra mim, assim, eu seria muito mais feliz com menos do que isso, mas ter conseguido alcançar isso aqui assim, é uma sensação de felicidade e de sonho realizado mesmo, assim, né? De que realmente, se a gente acreditar e batalhar, a gente chega lá, né? E eu acho que a gente não chega sozinho em lugar nenhum, então a gente precisa de parceria, né? Então, parceria de família, parceria de profissionais que se tornaram amigos, né? Então, eu acho que a gente só consegue conquistar essas coisas junto, né? A gente sozinho não chega em lugar nenhum. Então, eu acho que é isso, assim, né? Tá muito melhor do que eu jamais sonhei. E eu só gratidão a tudo e a todos.